Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária. Parte 17. Capítulo 164. Território da Montanha Fria. Fora do território da Montanha Fria, no coração da densa floresta. A brisa da manhã varria as copas das árvores, dispersando a névoa persistente da noite. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, projetando padrões irregulares no chão, enquanto um esquadrão de cavaleiros bem organizado avançava por uma trilha na floresta. À frente deles estava um jovem, vestido com uma capa preta com padrões prateados que brilhavam levemente à luz do sol. Ele cavalgava como se estivesse apenas fazendo uma patrulha tranquila, sem demonstrar qualquer sinal de tensão. Lord Luiz está de bom humor, sussurrou um jovem cavaleiro. Seu acompanhante cutucou com o cotovelo. Ele não é sempre assim? É muito acessível. Honestamente, comparado a Lord Louis, todos os outros parecem muito mais à vontade. Embora não tivessem clareza sobre o propósito exato daquela excursão, já haviam se acostumado com ela. Enquanto fosse uma ordem de Luiz, eles simplesmente a obedeceriam. Desde a Batalha de Jurados da Neve, os soldados do território da Maré Vermelha desenvolveram uma confiança quase instintiva em seu jovem senhor. Para além da densa floresta, um afloramento rochoso destacava-se. Uma fenda, como se tivesse sido aberta pelos céus, abria-se diagonalmente para uma entrada escura, rodeada por vinhas erodidas pela geada e cascalho, contendo os vestígios de animais que outrora habitaram a área. Louis desmontou, dizendo baixinho: "Cuidado, pessoal, vamos entrar e dar uma olhada." Ele não se fazia de difícil nem fingia ser misterioso. Foi como se ele tivesse decidido, impulsivamente, explorar um lugar antigo. Vários cavaleiros se apresentaram voluntariamente, erguendo suas tochas enquanto removiam os obstáculos à frente. Eles estavam relaxados, alguns até brincando. Talvez haja um mapa do tesouro escondido nesta caverna. Mas à medida que se aprofundavam, o riso foi gradualmente desaparecendo. No interior da caverna rochosa estava úmido e frio. Além disso, um cheiro indescritível, escaldante e pútrido impregnava o ar. Esses odores estranhos os deixaram um tanto desconfiados. Ao chegar a uma caverna natural, a luz repentinamente aumentou de intensidade. "Meu senhor, há alguém à frente", alertou de repente em voz alta o batedor da frente. Todos entraram imediatamente em estado de alerta. Louis, no entanto, apenas endireitou a expressão, acelerando o passo em direção ao final iluminado. Uma figura jazia estendida no chão de pedra, meio submersa em uma poça de líquido verde brilhante, o ar denso com um odor fétido de ácido e sangue. Seu manto cinza prateado já estava em farrapos, seu ombro esquerdo parecia ter sido chamuscado pelas chamas, e sua armadura estava carbonizada e retorcida. Sua pele exposta estava coberta de marcas pretas de queimadura, e um fragmento de resto de inseto estava incrustado na ferida, ainda se contraindo levemente. O círculo de marcas de selo, suprimidas pela magia, tremeluzia fracamente na carne cruel e frio. É ele, o olhar de Luiz se estreitou ao ver ferimentos tão horríveis. No momento em que estava prestes a se aproximar, ouviu-se um grito baixo ao seu lado. "Lord Louis, por favor, dê um passo para trás." Era Lambert, parado à sua frente com uma expressão tensa. "Da última vez, você foi nocauteado pelo hálito de um velho moribundo." Nesse momento, a boca de muitos cavaleiros se contraiu, claramente se lembrando do incidente. Louis também era alguém que valorizava a própria vida, então não tentava bancar o durão. Ele deu um passo para trás, levemente dando de ombros. "Foi um descuido meu." Dois cavaleiros experientes avançaram rapidamente. Um deles ajoelhou-se, verificando delicadamente a respiração de Leixier com a palma da mão, depois examinando seus ferimentos e pulso, franzindo a testa enquanto murmurava: "Ele ainda está vivo, mas muito ferido, está quase morto." O outro cavaleiro tentou acordá-lo, sua voz não era alta, mas era clara o suficiente. "Ei, você consegue me ouvir? Você está bem?" Não houve resposta. O corpo caído no chão era como um pedaço de madeira morta do qual a alma havia sido arrancada, sua respiração extremamente caótica, com apenas tênues sinais de vida mantendo sua última vontade. Louis ficou a uma certa distância, observando o ferimento no peito do homem. Uma seção inteira da armadura estava completamente corroída, a carne carbonizada e preta, sangue e detritos misturados em uma massa nauseante e fétida. A visão causava arrepios na pele. Se tivéssemos chegado algumas horas depois, ele provavelmente teria morrido de verdade. Ele estreitou os olhos, lembrando-se vagamente de que, embora o mago lendário da última vez também estivesse gravemente ferido, seus ferimentos pareciam diferentes. Louis tirou dos braços 2 frascos de poção verde, os frascos lacrados em prata e brilhando suavemente. "Dê a ele isto." Ele entregou as poções ao cavaleiro ao seu lado. Sim, essas eram poções da vida de alta pureza produzidas pela guilda mercantil Calvin. Desde que se tornou o chefe de mina, ele acumulou muitos deles. No norte devastado pela guerra, essas coisas eram mais úteis do que ouro. Bem, para ele, elas não eram raras, mas usá-las nesse mago raro era um investimento muito rentável. O cavaleiro alimentou Leixier com a poção cuidadosamente, gota a gota. O processo foi difícil, mas no fim tudo correu bem. Em seguida foi despejada a segunda garrafa e depois de algum tempo, o rosto antes acinzentado do homem começou gradualmente a mostrar um leve tom de cor. "Sua respiração está mais estável e sua temperatura corporal aumentou", sussurrou o cavaleiro. "Mas ele ainda está inconsciente", disse Lambert, franzindo a testa. "Então vamos levá-lo de volta", disse Louis, levantando-se e sacudindo a poeira das roupas com um tom de voz gentil. Ele suspirou baixinho, seu olhar pousando sobre o corpo repleto de cicatrizes, uma pontada de inquietação surgindo dentro dele. Que tipo de coisa poderia ter levado um esquadrão de magos a esse estado? E essa coisa ainda está perto do meu território. Ele rezou silenciosamente pelo mago desconhecido em seu coração. "É melhor você sobreviver. Quero saber que tipo de coisa o levou a esse estado."
Após resgatar o mago moribundo, Louis não retornou ao território da Maré Vermelha da mesma maneira. Em vez disso, ele embarcou na jornada para o território da Montanha Fria, conforme planejado originalmente. Bem, já está na hora de ir, disse ele, esticando-se sobre o cavalo. Afinal, esse também é um dos meus territórios. Essa foi a primeira vez que ele pisou fora do território da Maré Vermelha, em outras áreas sob seu comando. Na verdade, o motivo se resumia a 2 palavras: muito ocupado. Guerra, reconstrução, comida, refugiados, inverno, sistema administrativo, os assuntos da família Calvin no norte. Cada um desses fatores era suficiente para esgotar completamente uma pessoa normal. Mas a correria do dia a dia é constante. Eu ainda sou o senhor, disse ele, encostando-se na janela da carruagem, com um raro lampejo de expectativa nos olhos. Quero muito ver no que o território da Montanha Fria se transformou sob a influência das minhas políticas. Se a situação fosse ideal, com as pessoas vivendo em paz e prosperidade, impostos estáveis e funcionários locais íntegros e eficientes, então ele poderia, com confiança, dar um tapinha nos ombros deles e dizer: muito bem. Mas e se não fosse? Ele curvou os lábios num sorriso. Então todos serão dispensados e reavaliados. Afinal, políticas haviam sido implementadas e recursos alocados. Se o território da Montanha Fria realmente tivesse cometido erros, os responsáveis não escapariam da responsabilização. Não me culpe por ser insensível, murmurou ele baixinho para si mesmo. Do outro lado, no território da Montanha Fria. No momento em que a notícia da iminente visita de Lord Louis se espalhou pela cidade, todo o território da Montanha Fria foi incendiado como se estivesse sob fogo. As ruas estavam impecavelmente varridas, adornadas com tecidos coloridos e bandeiras do território da Maré Vermelha tremulando ao vento. Um clima festivo se espalhou e as autoridades decretaram feriado para toda a cidade. Ninguém pode ficar em casa hoje, todos devem receber o senhor. É claro que mesmo sem essa ordem, todos teriam se reunido para saudar seu senhor. A praça estava lotada de gente. Desde cedo, os moradores se reuniam na rua principal, agasalhados em roupas grossas, mas com os olhos fixos e atentos no final da rua. Ele virá mesmo? Perguntou um menino ao pai, com a voz carregada de incerteza. Ele vai, disse o pai, acariciando firmemente a cabeça do filho. O sol estava deslumbrante, mas a multidão só aumentava. Contudo, até ao meio-dia, ainda não havia sinal da cavalaria. Um cavaleiro não conseguiu conter a reclamação em voz baixa para o funcionário civil ao seu lado. Tem certeza de que meu senhor virá hoje? Não me diga que você errou a data. O funcionário civil deu um sorriso amargo e balançou a cabeça. Algo deve tê-lo atrasado. Assim que ele terminou de falar, um estrondo repentino veio de longe. Eles estão aqui. Lord Louis está aqui. A multidão explodiu como pólvora em chamas. Gritos estrondosos rasgaram o céu, misturados a gritos, prostrações e brados que beiravam o frenesi. Algumas pessoas ergueram seus filhos, outras lançaram suas próprias flores ao ar, como um sacrifício ou uma celebração. Até um velho caiu de joelhos com um baque surdo, lágrimas escorrendo pelo rosto, murmurando: o sol. O sol chegou. E no meio da multidão, um carpinteiro de meia-idade ouvia os aplausos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Há alguns meses, sua filha Mia estava morrendo de febre alta. Foi a patrulha de cavaleiros do território da Maré Vermelha que a resgatou e a trouxe de volta ao acampamento de Lord Louis, curando-a com remédios preciosos. Quando a peste irrompeu, e ele próprio foi afligido pela maldição do espírito da neve, à beira da morte, foi Louis quem pessoalmente se arriscou a entrar na zona de perigo, capturar uma tartaruga de costas de fogo e estabelecer o primeiro galpão de tratamento a vapor no território da Montanha Fria, escapando da beira da morte. Agora Mia havia sido selecionada como cavaleira da reserva. Toda semana, ela enviava cartas de Maré Vermelha, descrevendo meticulosamente seu progresso no treinamento, os treinos com lança e as patrulhas noturnas, o que o deixava orgulhoso e com o coração partido ao mesmo tempo. Para ele, Louis não era apenas o senhor, mas a pessoa que trouxe uma segunda vida para sua família. Mas esse sentimento não era exclusivo de sua família. No território da Montanha Fria, nesta terra que se ergueu das cinzas e da guerra, quase todos foram salvos por aquele homem em sua hora mais sombria. Os refugiados comeram sua primeira tigela de mingau quente junto à fogueira. Mulheres que davam à luz em noites de neve recebiam atendimento médico e carvão vegetal. As crianças, sob sua proteção, estudavam, aprendiam e se capacitavam, não temendo mais o futuro. Se não fosse por ele, teríamos morrido naquele inverno, disse uma mulher com a voz trêmula, os olhos ainda fixos no fim da estrada. Ele é nossa única esperança. Louis cavalgava um alto cavalo de guerra de crina branca como a neve, com sua capa vermelho escura esvoaçando ao vento. Ele não usava armadura deslumbrante, nem carregava insígnias cerimoniais exageradas, mas simplesmente uma túnica de batalha simples, que lhe trazia uma leve sensação de frio devido ao vento e à neve, e que, no entanto, o fazia parecer a primeira luz da aurora. Seus traços eram suaves, seu rosto jovem, mas não frívolo. Era um tipo de temperamento gentil, como o primeiro raio de sol no horizonte pela manhã. Alguém na multidão gritou não de tristeza, mas de um colapso emocional como de uma terra árida que finalmente recebe a doce chuva. É esse o nosso senhor? Ele é tão jovem, mas é como se eu já o tivesse visto antes. Há uma figura no meu sonho, exatamente como ele. Murmúrios suaves surgiram da multidão. Foi ele quem construiu acampamentos em meio ao caos, distribuiu pães achatados e poções durante nevascas, enterrou cadáveres após batalhas e ofereceu refúgio aos refugiados. Foi ele quem trouxe a esperança. Não é uma lenda, nem uma divindade, mas um sol vivo, respirando, real, caminhando diante de seus olhos. Alguns olhavam fixamente, esquecendo-se de acenar, enquanto outros choravam e caíam no chão. Eles se ajoelharam não por medo, mas por gratidão. Agitaram bandeiras não por ordens, mas por amor. Eles hastearam a bandeira do território da Maré Vermelha bem alto, não apenas como um símbolo, mas porque realmente havia luz sobre ela.
Ao ver a emoção da multidão quase incendiar o ar, Louis fez uma pequena pausa. Ele nunca havia presenciado uma cena como aquela. As celebrações no território da Maré Vermelha, as cerimônias de boas-vindas ao retornar ao acampamento após a batalha, a gratidão e as lágrimas do povo comum. Ele já havia testemunhado. Mas a cena diante dele era ainda mais fervorosa e mais real. Choro, prostrações entremeadas com gritos de agradecimento rosto após rosto, desconhecido, porém sincero, todos irradiando olhares semelhantes à fé. Talvez seja porque estou visitando o território da Montanha Fria pela primeira vez, suspirou ele baixinho em seu coração. Essas pessoas provavelmente o esperavam em seus corações há muito tempo. Ele puxou as rédeas do cavalo, parou na entrada da cidade e desmontou. Ele olhou para frente, sua voz não era alta, mas atravessou a multidão como a neve da primavera derretendo o gelo. Eu não esperava que tantas pessoas viessem me receber, e nem esperava ser recebido dessa forma. Ele sorriu, seu olhar percorrendo lentamente cada cidadão, seus olhos desprovidos de arrogância, apenas de calor e sinceridade. Talvez muitos de vocês, em seus momentos mais difíceis, tenham recebido a comida que enviamos. Talvez alguns tenham recebido um cobertor de algodão, uma poção, um acampamento temporário no vento e na neve. Mas você está vivo hoje porque é forte o suficiente, corajoso o suficiente. E estou aqui hoje para visitá-los, para ver esta terra que se ergueu das dificuldades. Ele prosseguiu com a voz carregando um toque de calor ensolarado. E agora, a primavera chegou. O gelo e a neve estão derretendo, a terra está despertando. Esta é a época da semeadura, e também a época da esperança. Não preciso que você faça nada por mim, e certamente não quero que você apenas fale de gratidão. Se vocês puderem cultivar a terra com diligência, trabalhar duro, amar suas famílias e contribuir para o bem da terra nesta primavera, essa será a melhor recompensa para mim. Um momento de silêncio. O vento varreu a praça, agitando os cabelos e as roupas da multidão. Então, alguém se engasgou primeiro, como se as emoções reprimidas durante todo o inverno finalmente tivessem encontrado uma saída. Alguém primeiro disse com a voz embargada: "Trabalharemos duro, Lord Louis." Em pouco tempo a emoção se espalhou como uma avalanche. "Com certeza plantarei mais 2 fileiras de terra este ano. Não somos mais refugiados, esta terra é a nossa casa." Gritos e aplausos irromperam da multidão. Alguns agitavam bandeiras, outros choravam emocionados. E as crianças se ajoelharam, gritando: "Viva a Maré Vermelha! Viva Lord Louis!" Isso não era apenas um slogan, mas sim o seu verdadeiro testemunho de sobrevivência. Eles tinham visto essa luz na escuridão. Agora eles estavam dispostos a viver diligentemente por essa luz. A bandeira do território da Maré Vermelha tremulava ao vento. Sua cor base era carmesim como sangue, mas brilhava com uma luz dourada e quente sob a luz do sol. O sol dourado no centro da bandeira parecia brilhar intensamente. Capítulo 165. Um pequeno caderno com caracteres chineses. Louis se virou e partiu, despedindo-se dos muitos rostos animados e agradecidos. O mago inconsciente foi entregue pessoalmente à equipe médica do território da Montanha Fria. Cuide bem dele. Assim que ele acordar, me avise imediatamente. A princípio, a equipe médica pensou que se tratava apenas de uma pessoa ferida, mas quando puxaram o cobertor da maca improvisada, todos soltaram um suspiro de espanto. Essa pessoa ainda está viva? Seu peito, será que algo roeu? E ele ainda consegue respirar. É inacreditável. Embora seus rostos estivessem tomados pelo choque, eles não eram novatos. Reagiram rapidamente, assentindo repetidamente: "Entendido. Cuidaremos disso imediatamente." A maca foi cuidadosamente empurrada para dentro do posto médico da cidade, onde, em meio ao forte aroma de ervas, um resgate de emergência de vida ou morte estava prestes a começar. Louis não se demorou. Ele entrou no salão de assuntos políticos do território da Montanha Fria. Embora fosse chamado de salão de assuntos políticos, sua aparência estava longe do que a maioria das pessoas imaginava. Na realidade, era apenas uma grande habitação semi-subterrânea convertida. O edifício ficava no centro da cidade, construído com madeira e pedra locais, de estrutura simples, porém excepcionalmente robusto. As marcas irregulares em seus cantos registravam claramente a erosão causada pelas nevascas do norte. Ao abrir a porta, uma lufada de ar quente vinda do aquecedor o recebeu, dissipando completamente o frio que vinha de fora. A disposição interior, embora não fosse luxuosa, era extremamente organizada. Estantes de madeira continham vários cadernos e documentos territoriais, e diversas escrivaninhas práticas estavam dispostas. A que ficava bem no centro havia sido polida e estava brilhante, claramente preparada especialmente para o senhor. O chefe da cidade, o funcionário da agricultura, o oficial de assuntos civis, o cavaleiro da segurança, o oficial de assuntos médicos e outros já estavam à espera, levantando-se para o saudar. A maioria desses funcionários eram indivíduos experientes, confiáveis e leais que o Duque Calvino havia transferido da família Calvino. Alguns outros eram candidatos potenciais priorizados pelo sistema diário de inteligência, jovens entusiasmados e, mais importante, absolutamente confiáveis. Louis tirou a capa e as luvas, observando a todos com um tom gentil. Gostaria de saber sobre a situação atual no território da Montanha Fria. O chefe da cidade respondeu imediatamente: "Meu senhor, graças às suas políticas e ao seu apoio, conseguimos superar o inverno e agora estamos nos preparando para a primavera." O funcionário da área agrícola prosseguiu relatando: "O gelo acaba de recuar e o solo superficial está mais solto. Esperamos concluir a aração em 10 dias. Sementes e ferramentas agrícolas foram distribuídas uniformemente por toda a região afetada pela Maré Vermelha, e o plantio já pode começar."
Este ano, também abrimos mais de 10 de novos campos, disse o chefe da cidade com um sorriso. As pessoas deslocadas fizeram isso voluntariamente. Disseram que, como sobreviveram, queriam plantar algo para retribuir. Louis acenou com a cabeça, indicando sua satisfação. O território da Montanha Fria não possuía calor geotérmico e as condições eram severas, portanto, este período de semeadura foi ideal. Louis sentou-se no assento principal e, após ouvir o relatório agrícola, perguntou suavemente: como está a população depois do inverno? Qual é a situação dos reassentamentos recentes? Um oficial de assuntos civis levantou-se imediatamente e respondeu: informo-lhe, senhor, que a contagem populacional da primavera foi concluída. A taxa de mortalidade entre os deslocados internos que passaram o inverno foi inferior a 1/10 e, recentemente, tem havido um fluxo contínuo de população externa para o território da Montanha Fria. Ele desdobrou a placa com os registros que tinha na mão, falando um pouco mais rápido, como se estivesse reprimindo certa empolgação. Atualmente, 2 comunidades de pessoas deslocadas foram expandidas para fora da cidade de Montanha Fria, e moradia e água estão basicamente garantidas. A maioria dos deslocados internos está disposta a trabalhar ou aprender um ofício, e providências estão sendo tomadas. A população permanente do território da Montanha Fria está agora se aproximando de 1000 habitantes. Louis assentiu com a cabeça com uma expressão satisfeita no rosto. Se chegarem mais deslocados, tentem acomodá-los. Quanto à comida, o território da Maré Vermelha ainda pode alocar recursos, então tentem manter as pessoas aqui. Em seguida, como está a situação de segurança? Um alto cavaleiro da segurança deu 2 passos à frente e ajoelhou-se. Informo-lhe, meu senhor, que a ordem no território da Montanha Fria está geralmente boa. No final do inverno, 2 pequenos grupos de bandidos foram encontrados na floresta nos arredores da cidade. Eles não causaram vítimas e foram expulsos. Além disso, alguns ex-soldados nobres falidos das redondezas vieram prestar juramento de lealdade. Estamos os aceitando e reorganizando gradualmente conforme planejado, e até agora, nenhum problema surgiu. Muito bem. Se estiverem dispostos a cumprir as regras, podem ser acolhidos. Louis então perguntou sobre vários outros assuntos: reservas de ervas medicinais, manutenção de utensílios de ferro e progresso na limpeza de estradas na montanha. Os oficiais de assuntos políticos responderam um a um, sem hesitação, demonstrando estarem claramente bem preparados. O dispositivo térmico da tartaruga de Costas de Fogo está funcionando de forma estável, acrescentou novamente o funcionário da agricultura. A taxa de sobrevivência do gado na área de reprodução é notavelmente alta. Quanto às oficinas, disse outro jovem funcionário do setor de assuntos, erguendo os olhos e sorrindo, mais de 60 crianças já se inscreveram, e nesta primavera, o número de inscritos dobrará. As principais disciplinas ensinadas são conhecimentos gerais e artesanato. A alfabetização também é ensinada, mas os resultados são medíocres. Após ouvir os relatos de todos, Louis não falou imediatamente, mas já havia concordado silenciosamente em seu coração. Essas pessoas realmente não o decepcionaram. As políticas eram dele, mas a sua implementação efetiva dependia dessas pessoas as executarem pouco a pouco. Este lugar enfrentava diversas dificuldades: ausência de calor geotérmico, falta de excedente de alimentos, ausência de linhas de transporte convenientes. Contudo, o território da Montanha Fria resistiu, sua população se estabilizou, os campos foram cultivados e até mesmo as pessoas deslocadas foram organizadas de forma ordenada. Então Louis se virou com um tom calmo, porém afirmativo: você se saiu muito bem. As autoridades presentes no salão fizeram uma pausa, depois todas se levantaram e prestaram continência. Louis prosseguiu: o inverno passou, está aí a primavera, um novo começo. Vocês mantiveram a ordem em Montanha Fria durante os momentos mais difíceis e preservaram as esperanças deste povo comum. Eu tomei nota disso. Ao ouvir isso, o chefe da cidade ficou momentaneamente emocionado e não pôde deixar de dizer: meu senhor, tudo isso é mérito seu. Foi graças às suas políticas e suprimentos antecipados que conseguimos perseverar. Sinceramente, sem vocês, não teríamos conseguido nada apenas confiando na nossa paixão. O oficial de assuntos civis também assentiu em concordância. Nós apenas seguimos a estrutura que você estabeleceu. Quaisquer resultados que tenhamos alcançado se devem inteiramente à sua visão. Embora sinceras, as palavras ainda carregavam um toque de bajulação. Ao ouvir isso, Louis curvou ligeiramente os lábios. Não há necessidade de exagerar, não é tão milagroso assim. Mas eu sei que Montanha Fria conseguiu suportar tudo porque vocês carregaram o fardo. Não importa o quanto se fale, é melhor ser prático. Ele estendeu a mão e deu um tapinha em uma caixa ao lado da mesa, acenando levemente com a cabeça. Um assistente já preparado, retirou pequenos sacos de pano e os entregou a cada oficial. As sacolas não eram grandes, mas eram pesadas. Dentro há 10 moedas de ouro, disse Louis em tom normal. É o que você merece. Não uma recompensa, mas o que você merece. Os oficiais ficaram todos atonitos por um momento. 10 moedas de ouro. Muitos deles nunca tinham sequer tocado em tanto ouro em toda a sua vida, quanto mais recebê-lo diretamente em suas mãos, todo de uma só vez. A boca do chefe da cidade se abriu ligeiramente e, finalmente, ele só conseguiu dizer com a voz trêmula: isto é valioso demais? Após um breve silêncio, uma emoção complexa espalhou-se silenciosamente pelo salão de assuntos políticos. Eles olharam para os pesados sacos de moedas de ouro que tinham nas mãos. Alguns tinham os olhos vermelhos, outros apertavam firmemente a abertura do saco. Não era apenas um saco de ouro, era um símbolo de respeito e confiança, fruto de um reconhecimento genuíno por parte de alguém. Obrigado, meu senhor, disse o chefe da cidade, sendo o primeiro a inclinar a cabeça. Sua voz estava rouca, mas revelava uma inegável empolgação. Nós certamente continuaremos trabalhando duro para tornar o território da Montanha Fria ainda melhor.
Quando meu filho nasceu, nossa família não tinha nem o que comer, disse o jovem funcionário do Departamento de Assuntos Agrícolas, segurando o saco de moedas de ouro com as mãos trêmulas, os olhos já vermelhos. Agora ele pode aprender a ler na oficina, tem comida e um lugar para dormir, tudo graças a vocês. Diante dos olhares agradecidos da multidão, Louis apenas esboçou um leve sorriso. Ele não adotou uma postura condescendente, mas simplesmente aceitou os agradecimentos abertamente. Eu disse que se você trabalhar para mim, seus esforços serão recompensados. Você alcançou resultados, então deve receber o que lhe é devido. Seu tom carregava uma sensação de promessa natural. Eu administro o território, mas o destino dele está em suas mãos. Confio em vocês e espero que continuem perseverando. Após ele terminar de falar, o clima no salão ficou um pouco mais tranquilo. No entanto, Louis girou os ombros de repente em tom de brincadeira, eu não sou de ferro. Não descanso desde de manhã e estou um pouco cansado. Leve-me para onde estou hospedado. Gostaria de descansar um pouco. Sim, responderam todos em uníssono. O chefe da cidade liderou pessoalmente o caminho, com os oficiais seguindo atrás, avançando lentamente pelas ruas matinais da cidade Montanha Fria. As ruas da cidade Montanha Fria permaneciam simples, com casas baixas e práticas. Pilhas de neve recém-derretida ladeavam os caminhos de pedra, mas cada centímetro do chão havia sido cuidadosamente varrido, e até mesmo a água parada fora direcionada para as valas de drenagem. Para onde quer que fossem, as pessoas paravam de trabalhar. Havia homens idosos varrendo a neve, jovens consertando telhados, mulheres voltando do poço com baldes de madeira e crianças roendo pão seco nos parapeitos das janelas. Eles ergueram os olhos, observando a figura que caminhava lentamente no centro da rua, cercada por autoridades. Eles queriam comemorar, mas temiam perturbar o grande lorde. Contudo, Louis ainda podia sentir aquela emoção fervorosa. Finalmente, o grupo chegou em frente a um portão de pátio. Esta é a melhor residência da cidade Montanha Fria atualmente, apresentou o chefe da cidade, com uma expressão ligeiramente nervosa, apontando para a casa semi-subterrânea recém-construída à frente. Embora fosse chamado de o melhor, era apenas relativamente bom. Era uma residência de estilo moderno, encravada na encosta com tijolos e pedras maciças, portas e janelas pesadas e um telhado coberto com palha e lajes de pedra para impedir a entrada do frio. Apesar de ainda apresentar algumas imperfeições e simplicidade, era claramente produto de uma reflexão cuidadosa. O pátio em frente à porta já estava pavimentado com lajes de pedra, e um conjunto de flores silvestres da primavera havia sido colocado no canto do muro, suas cores vibrantes decorando de forma um tanto desajeitada aquele espaço robusto. Esta é a melhor casa da cidade Montanha Fria neste momento, repetiu o chefe da cidade em voz baixa. Ele parecia preocupado com o fato de aquela modesta moradia talvez não ser adequada para o novo governador do condado que retornava do campo de batalha. Muito bem, disse Louis em tom baixo, mas fez o chefe da cidade suspirar de alívio. Então ele disse, pode ir, gostaria de ficar sozinho por um tempo. Os outros não se atreveram a perguntar mais nada e retiraram-se, deixando apenas o criado para pôr a sua bagagem no chão e acender o forno, saindo em seguida silenciosamente e fechando a porta. No instante em que a porta se fechou, os sons de clamor e saudações finalmente se dissiparam no silêncio. A fornalha crepitava e ao longe, vinha o som de um machado cortando lenha e de um galo cantando. Louis tirou a capa, colocou a espada junto à parede e sentou-se na beira da cama, observando em silêncio a luz bruxuleante da lareira por um instante. Ele estava sozinho, claro, não apenas para descansar. O principal objetivo de sua visita à Montanha Fria era salvar alguém. Mas como ele pôde simplesmente salvar Leichier e depois ir embora? Agora, lide com tudo o que precisa ser feito, murmurou para si mesmo. Louis tirou um pequeno caderno de dentro dos braços. Era um caderno que havia sido lido repetidamente. Suas páginas estavam curvadas nas bordas e sua capa estava desgastada e esbranquiçada. Ainda assim, os movimentos de Louis ao abri-la foram cuidadosos e solenes. A capa estava densamente coberta por fileiras de caracteres peculiares e retorcidos. Para os habitantes deste mundo, eram apenas uma antiga escrita secreta perdida. Mas só ele sabia que, na verdade, elas haviam sido escritas intencionalmente por ele em chinês. Um sistema de escrita que só ele conseguia decifrar neste mundo. Afinal, se isso caísse um dia e alguém o pegasse por acidente, um sorriso amargo surgiu nos lábios de Louis. Não quero que ninguém pense que consigo prever o futuro. Este caderno continha não apenas pensamentos dispersos, mas também informações densas. Todas essas informações foram fornecidas pelo sistema diário de inteligência. Louis não acreditava que sua memória pudesse permanecer perfeitamente intacta por 10 anos seguidos. Foi exatamente por isso que ele registrou meticulosamente cada informação aqui, classificando-a adequadamente. Seus dedos folhearam as páginas, parando em uma onde o título se destacava. Resumo de recursos do território da Montanha Fria. Como esperado, ainda há bastante coisa que pode ser usada, murmurou ele baixinho. Pedra de cascalho frio produzida na mina Crista do Norte, leu ele em voz baixa, com a ponta do dedo repousando sobre a linha de texto. Embora seja uma pedra de baixa qualidade, é robusta e resistente a impactos, mal adequada para a construção de estradas, muralhas ou mesmo muros de cidades. Abeto de veio vermelho também está disponível, não propenso a deformações ou rachaduras, resistente ao frio e durável. Ele recostou-se na cadeira com um leve sorriso nos lábios. Se esses dois forem usados juntos corretamente, serão perfeitos para construir meu castelo no estilo Aka. Não apenas resistente a nevascas, mas também útil para me defender de inimigos externos. Em seguida, ele desviou o olhar para baixo, onde estavam listadas algumas categorias de alimentos. Arbustos de amora silvestre, ameixas da montanha, peixes com escamas congeladas. Esses nomes não tinham nenhuma poesia romântica aos seus olhos, apenas um valor intrínseco. Embora seja uma área remota, essas especialidades culinárias são muito melhores do que as primeiras do território da Maré Vermelha, murmurou Louis baixinho.
batendo a ponta do dedo na mesa. As bagas de fruta do frio eram ricas em energia, embora ácidas, conservavam-se extremamente bem e eram excelentes para fazer geleias e vinhos de frutas. As ameixas da montanha secavam facilmente, sendo excelentes como provisões secas ou lanches. E peixes com escamas congeladas eram uma especialidade dos trechos de rios com temperaturas extremamente baixas. Sua carne era firme, naturalmente com um toque de resistência ao gelo, o que os tornava excelentes suplementos nutricionais. Estes produtos podem ser consumidos pelo meu próprio povo ou cultivados em larga escala para venda. Sua mente já calculava rapidamente o cenário. Framboesas silvestres e ameixas da montanha, após a coleta centralizada, seriam entregues a uma oficina de processamento de frutas fervidas em conserva e secas de maneira uniforme, para depois serem embaladas e vendidas. Para peixes congelados e escamados, poderiam ser construídos defumadores simples e câmaras frigoríficas, e a conservação a longo prazo não seria um problema. Se complementadas com técnicas de defumação do território da Maré Vermelha, a comercialização desses itens seria quase uma progressão natural. Aquisição, processamento e armazenamento centralizados em armazéns, contanto que haja um sistema, possa entrar diretamente no mercado através da guilda mercantil Calvin que tenho em mãos. Seus olhos brilharam. Não se trata mais apenas de comida, é a própria cadeia produtiva do território da Montanha Fria. Capítulo 166. Enxame de abelhas com padrão azul. Os dedos de Louis percorreram levemente o bloco de notas, seu olhar examinando rapidamente linha por linha as informações sobre recursos. Mas o que realmente chamou sua atenção foi a linha especialmente circulada com caneta vermelha. O enxame de abelhas com padrão azul, produzido em Vale da Floresta do Sul, fornece mel anualmente. Seu mel estimula levemente a condensação do Ki de batalha. Embora não seja forte, o consumo a longo prazo pode estabilizar o fluxo de Ki de batalha no corpo, tornando-o adequado para o cultivo diário dos cavaleiros formais. Ele piscou e no instante seguinte, um sorriso irresistível curvou seus lábios. Isso é realmente uma coisa boa. O cultivo do sistema de Ki de batalha teme, acima de tudo, duas palavras: instabilidade. Aqueles com pouca aptidão dispersam-no instantaneamente. Mesmo aqueles com alta aptidão são propensos ao desvio do Ki. Mas se existisse um suplemento de Ki de batalha que pudesse nutrir lentamente e regular a respiração de forma estável, mesmo que seu efeito fosse sutil, ele poderia se acumular ao longo do tempo, nutrindo sem fazer barulho. Um objeto desses poderia ser vendido por um preço altíssimo no mercado. Naturalmente não é algo que se possa vender facilmente, murmurou Louis. Este tipo de recurso deve ser completamente controlado por mim. Rapidamente a imagem do pomar de bagas vermelhas de sangue de gelo de Maré Vermelha prestes a amadurecer surgiu em sua mente. Aquele pomar, localizado na orla da zona de calor residual da fonte termal, estava agora silenciosamente revelando sua primeira safra de frutos vermelho escuros. Fruta vermelha sangue gelada. Uma baga mutante extremamente rara, nascida em um ambiente onde o frio extremo e a magia coexistem. Sua polpa é de um vermelho profundo como sangue, e a concentração de poder mágico que contém excede em muito a de frutos espirituais comuns. Esse poder mágico tem um efeito quase catalisador no cultivo de cavaleiros da linhagem. Não só pode fortalecer diretamente a intensidade do Ki de batalha, como também ajuda a superar gargalos, comprimindo estágios que normalmente levariam anos para serem concluídos em meros meses. Se pudesse ser refinado e combinado com o suave e harmonioso mel de padrões azuis, um suplemento de Ki de batalha, de cor dourada clara e ligeiramente avermelhada, surgiu instantaneamente em sua mente. O agente de crescimento perfeito para o cavaleiro. Mel de padrões azuis combinado com fruta vermelha sangue gelado, murmurou Louis. Com a ponta dos dedos, ele rapidamente traçou duas linhas vermelhas marcantes no bloco de notas, contornando-as com firmeza e conectando-as. Essa era uma cadeia industrial sustentável e expansível. Além disso, tratava-se de um projeto fundamental que poderia alterar a futura estrutura do poder de combate. Uma oficina de preparação para a guerra pertencente à Maré Vermelha, que realmente cultiva cavaleiros. Uma indústria central que pode melhorar a eficiência do crescimento do cavaleiro, assim toma forma, não apenas por dinheiro, mas para a vitória na próxima batalha. A crise se aproximava gradualmente, e o território da Maré Vermelha precisaria de cavaleiros jovens e poderosos no futuro, e ele teve que preparar os melhores suplementos para eles. Louis passou algum tempo listando todos os recursos utilizáveis em seu caderno, um por um. Quando ele fechou o caderno, a luz fria da aurora já havia surgido no céu. Os recursos não são temidos por serem diversos, mas sim por serem ignorados. Ele esfregou o pescoço, que estava um pouco dolorido, e bocejou. Ele se preparou para dar um bom espetáculo de senhor inspecionando pessoalmente os recursos, diligente na governança e amando o povo. Então ele realmente levou pessoas e passou 2 dias inteiros fingindo inspecionar o território da Montanha Fria 2 vezes, confirmando a localização dos recursos. Foi somente na manhã do 3º dia que Louis finalmente tirou o mapa de distribuição que ele mesmo havia desenhado. Um pergaminho enrolado foi estendido sobre a mesa de conferência, e ele apontou para as áreas marcadas com canetas coloridas, dando ordens claras e decisivas. Colha os frutos de amora silvestre em um local centralizado e processe-os para fazer geleia. Monte uma pequena oficina de fervura da polpa para que possam ser armazenados mesmo no inverno. O sabor é agridoce, muito adequado como produto para vender à nobreza. Após o processamento, também pode ser vendido externamente com a etiqueta Pico de Neve Fruta Original, garantindo um bom preço. Sementes de amora silvestre, selecione as saudáveis e transplante-as para 30 mu de plantio experimental na encosta sudeste da montanha. Esta planta tem raízes superficiais e grande adaptabilidade, tornando-a ideal para a expansão de pomares.
Quanto ao peixe congelado, estabeleça um cronograma de pesca unificado a cada 10 dias. Refrigere uma parte e envie o restante para a área afetada pela maré vermelha para ser curtido e seco ao ar. Um pequeno ponto de processamento pode ser construído ao longo do rio próximo, permitindo que os moradores ganhem algum dinheiro suado através da troca de trabalho. A pedra Anli e o abeto de padrão vermelho são ainda mais autoexplicativos. Podem ser usados para construir estradas e muros, e também para fazer flechas e carroças. Primeiro, as pessoas devem marcar as veias e as áreas florestais, depois cortar e extrair a madeira em lotes, que podem ser transportados para vários territórios. A cada item mencionado, os olhos do prefeito brilhavam um pouco mais. Quando Louis terminou todos os seus preparativos, toda a mesa de conferência ficou em silêncio por alguns instantes. Então o prefeito soltou um suspiro pesado. Senhor, isto não é um arranjo comum. Isto é o estabelecimento de uma cadeia industrial para o território da Montanha Fria. Havia um entusiasmo em seus olhos como chuva após uma longa seca. Inicialmente pensei que nosso pequeno lugar destruído só produziria um pouco de madeira e pedras, e que até mesmo nossa comida dependeria da ajuda do território da Maré Vermelha. Quem diria que havia tanto potencial? Enquanto falava, ele olhava para a figura de Louis com um suspiro de admiração. Este jovem, ainda não idoso, deu apenas 2 voltas em torno do território da Montanha Fria, e foi como se pudesse ver através das veias da terra, compreendendo todos os recursos de todo o território de forma clara e distinta. Não é à toa que ele é o senhor do condado Pico de Neve que um sentimento de admiração inexplicável surgiu no coração do prefeito. Este não era um nobre que apenas sabia sentar-se numa cadeira e dar ordens. Este era um lorde que realmente entendia como transformar um pedaço de terra em um alicerce e o povo comum em força. Assim todos receberam suas ordens, todos os recursos marcados no mapa foram detalhados e todas as tarefas foram atribuídas de forma ordenada. O prefeito e vários funcionários executivos assentiram repetidamente com a cabeça, carregando suas anotações e plantas enquanto saíam do salão, preparando-se para se dedicarem a intensos preparativos. No entanto, quando todos estavam se levantando para ir embora, seus olhos não puderam deixar de se fixar na área que Louis não havia mencionado por último. Essa era a parte inferior do mapa, a área isolada do vale perto da linha sul da floresta, onde uma linha estava fortemente circulada em tinta vermelha. Louis percebeu e sorriu. Eu mesmo cuidarei disso. As sombras das árvores dançavam, trepadeiras entrelaçavam os galhos. No instante em que o grupo adentrou o vale da floresta sul, o ar tornou-se incomumente úmido, frio e pesado. Estava perpetuamente envolto em uma névoa fria, com a luz do sol raramente a atingindo diretamente. O chão estava coberto de folhas em decomposição, e a densa floresta assemelhava-se a uma rede, como uma antiga besta gigante adormecida. Louis caminhava à frente da equipe, envolto em uma capa grossa, seu olhar percorrendo lentamente a floresta. A dúzia de indivíduos que os acompanhavam eram todos cavaleiros formais ou de nível superior em força de combate, escolhidos a dedo no território da Maré Vermelha. Com o kit de batalha protegendo seus corpos, eles sairiam ilesos mesmo se atacados por abelhas. No entanto, nesta viagem, eles não estavam lá para lutar. Eles estavam ali para convidar as abelhas a voltarem para casa. Chegamos, sussurrou Lambert. Os arbustos à frente subitamente abriram uma clareira, e um brilho dourado escuro e dissonante oscilou lentamente em seu interior. Aquilo não era luz solar, mas sim um enxame de abelhas. Dezenas de milhares de abelhas padrão azul com envergadura não maior que um polegar, eram de um verde profundo por inteiro, com tênues listras azuis nas asas, densamente agrupadas como um brocado em uma enorme colmeia em um dos lados da parede da floresta. Eles se contorciam e voavam em silêncio, mas exalavam uma sensação indescritível de opressão. Verdadeiramente magnífico, sussurrou um cavaleiro, sem ousar dar mais um passo. Não o subestime, disse Louis, estreitando os olhos. Se o enxame de abelhas padrão azul pressentir uma ameaça, elas enviarão imediatamente um sinal de autodestruição, chegando a destruir a colmeia para atacar e matar intrusos coletivamente. Lambert esboçou um sorriso irônico. Meu senhor, essas coisas não podem ser transportadas. Não podem ser movidas à força. Louis deu uma risadinha suave, sem se perturbar. Ele baixou a cabeça e retirou um pequeno frasco de poção azul clara de sua caixa de madeira portátil. Ao abrir a tampa, uma leve sensação de frio se espalhou. O líquido foi misturado com o orvalho condensado da trepadeira folha de gelo, o pó da orquídea de gelo e o óleo essencial do musgo da neve noturna. Era um aroma maravilhoso, como a fragrância das flores numa noite nevosa, ou a seiva da relva na geada, transmitindo uma profunda sensação de tranquilidade que penetrava até os ossos. Isto é? Perguntou Lambert rapidamente. É a isca de aroma de gelo, uma fórmula especial da Silco, disse Louis com um sorriso significativo, preparada especificamente para enxames de abelhas. Os feromônios vegetais liberados após a atomização penetrarão nas vias neurais das abelhas com padrão azul, suprimindo seus instintos agressivos e autodestrutivos. Você preparou isso há muito tempo? Claro. Eu não vim ao território da Montanha Fria apenas para passear. O cavaleiro pressionou o mecanismo e, com um clique, o dispositivo atomizador pulverizou uma névoa fina que se dispersou rapidamente no ar. Essa névoa era misturada com o aroma de diversas plantas especiais, conferindo uma leve sensação de frescor. Era uma poção especialmente preparada pela Silco para esta ocasião, destinada a acalmar o enxame de abelhas padrão azul, impedindo-as de ficarem agitadas ou mesmo de se autodestruírem. A névoa penetrou rapidamente na colmeia. O zumbido, antes denso e urgente, diminuiu lentamente, como se estivesse sendo suavemente envolvido por algo. Uma a uma, as abelhas com padrão azul pararam de voar erraticamente e se agarraram silenciosamente à entrada da colmeia, como se estivessem hesitantes. Agora, disse Louis suavemente, de pé entre as árvores, com o olhar concentrado. Os cavaleiros que já estavam de prontidão, entraram imediatamente em ação. 2 homens carregaram uma caixa de madeira em direção à colmeia.
A caixa foi forrada com fragmentos de favos antigos e cera de abelha. Até mesmo o aroma foi retirado da colmeia original, fazendo com que as abelhas sentissem que era um novo lar familiar. Outro cavaleiro pegou um pequeno pincel e aplicou algumas gotas de um líquido especialmente formulado na borda da caixa de madeira. Em pouco tempo, algumas abelhas azuis foram atraídas, voando timidamente ao redor da caixa de madeira e, em seguida, perfurando lentamente o seu interior. Eles estão entrando. Alguém sussurrou surpreso. Após a entrada de algumas abelhas, mais abelhas da espécie com padrão azul também começaram a se movimentar. Uma após a outra, elas saíram voando da velha colmeia, pairaram sobre a caixa de madeira, depois desceram e entraram nela. Bom ritmo, continue a atraí-los. Não tenha pressa, espere pela abelha rainha. Luiz manteve-se à parte sem interferir, mas sempre observando a situação como um todo. Eles não podiam mover a colmeia à força, isso faria com que o enxame perdesse o controle. Mas contanto que a própria abelha rainha entrasse na nova colmeia, todo o enxame a seguiria. Cerca de 10 minutos depois, finalmente a abelha rainha, um pouco maior e com padrões azul claros nas asas, saiu lentamente da colmeia. Ela circulou o rastro do cheiro no ar algumas vezes, então penetrou na nova caixa de madeira. O enxame de abelhas imediatamente entrou em nova atividade, como se tivesse recebido um sinal. O enxame quase invadiu a nova caixa. Feche a tampa, depressa. A caixa de madeira foi fechada delicadamente, deixando pequenos orifícios de ventilação, sem ser completamente selada. O enxame de abelhas zumbia suavemente dentro da caixa, já não estava agitado, como se já a tivessem aceitado como seu novo lar. Levem-nas de volta para a encosta sul do território da Montanha Fria, instruiu Louis. Lá há boa incidência de luz solar e uma fonte de água, adequada para construir um apiário temporário. Sim. Vários cavaleiros responderam simultaneamente. Eles ergueram cuidadosamente a caixa de madeira, como se ela contivesse um oceano inteiro de riquezas. E Louis ficou parado na floresta, observando a primeira caixa de abelhas padrão azul realocada com sucesso, com um leve sorriso nos lábios. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 167. O Mago Desperta. No canto sudoeste do território da Montanha Fria, fileiras de colmeias cuidadosamente dispostas se espalhavam sob a luz do sol. O terreno aqui é muito bom, abrigado do vento, voltado para o sol e perto do riacho. Luiz Calvino estreitou os olhos, examinando os arredores com um toque de satisfação. Ao seu lado, um cavaleiro com uma capa vermelha escura o acompanhava respeitosamente, folheando ocasionalmente seu quadro de registros portátil. Desta vez, ele era o comandante responsável pela criação experimental de colônias de abelhas. As colmeias são feitas de abeto com padrão vermelho, conforme você instruiu, relatou o cavaleiro apicultor. A camada interna é revestida com pó de pedra com padrão de gelo, que isola adequadamente contra o frio. Luiz Calvin assentiu levemente com a cabeça, caminhou até uma das colmeias, agachou-se e passou o dedo pela superfície de madeira, sentindo cuidadosamente a temperatura dos veios da madeira. Muito bom. E quanto ao dispositivo de névoa perfumada? Já foi instalado. O cavaleiro apicultor fez uma pausa, caminhou até a colmeia e apertou o interruptor na parte de trás. Com um clique suave, uma pequena garrafa surgiu e uma névoa jorrou lentamente. A névoa era tão fina quanto fios de seda, cintilando levemente à luz do sol e exalando uma fragrância vegetal tênue e etérea. Este era um spray calmante especialmente formulado. A fragrância foi extraída da trepadeira folha de gelo, do musgo da neve noturna e de uma pequena quantidade de folha de prata escura. Foi especificamente projetado para suprimir o instinto quase autodestrutivo da abelha padrão azul que tende ao frenesi. A frequência de atomização está definida para uma vez a cada 4 horas, disse o cavaleiro apicultor, apontando para o conjunto de rodas giratórias no topo da colmeia. À noite, o intervalo é reduzido para 3 horas e, conforme sua sugestão anterior, foi adicionado um sensor mágico automático. Luiz Calvino sorriu em sinal de aprovação. Dando mais alguns passos à frente, ele olhou para as tampas, um tanto incomuns acima daquelas colmeias. Não eram tábuas de madeira comuns, mas sim peles de animais transparentes, tratadas a partir de peles de animais de regiões frias, flexíveis e ligeiramente elásticas. Os cavaleiros usaram-nas para formar coberturas em forma de cúpula, fazendo com que as colmeias parecessem estar envoltas numa estufa em miniatura e aconchegante. A luz do sol filtrava-se através da cobertura translúcida, incidindo sobre as colmeias, e até mesmo a névoa no chão adquiria um tom quente e suave. Assim, eles não ficarão tão agitados à noite, certo? Disse Luiz Calvino com leveza. É claro que nem tudo foram flores desde o início. O primeiro grupo de abelhas com padrão azul que se instalou demonstrou agitação, e não adaptação, ao novo ambiente. Na primeira noite, ao cair da noite, o zumbido dentro de uma das colmeias intensificou-se subitamente, como se algo estivesse a debater-se freneticamente, prestes a libertar-se. As paredes da colmeia foram violentamente atingidas, a tampa estufou várias vezes e algumas abelhas chegaram a irromper pelos orifícios de ventilação, zumbindo enquanto corriam para a noite fria. A colmeia está escapando, gritou um cavaleiro em patrulha, seu kit de batalha instantaneamente se inflamando. Uma luz fria cortando a escuridão e selando a entrada da colmeia. Louis Calvin chegou a ouvir a notícia, apenas para ver várias luzes azuis tênues no ar, as chamas residuais deixadas pela autodestruição das abelhas com padrão azul. A taxa de autodestruição é maior do que o esperado. Ele franziu a testa, olhando para a colmeia carbonizada. Ele estava tão calmo como se estivesse desvendando um quebra-cabeça complexo, e não observando um grupo de criaturas perigosas prestes a perder o controle. Selem a colmeia e registrem tudo. Aumentem a quantidade de névoa perfumada. Ele ordenou. Digam aos aprendizes de alquimia para aumentarem a proporção de videira de folha de gelo e musgo da neve noturna, em mais um ponto percentual e para aumentarem a folha de prata escura até seu limite estável. Sim.
A frequência de pulverização dos frascos de atomização também teve que ser ajustada, passando de a cada 3 horas para a cada 2 horas. A névoa perfumada, densa o suficiente para quase se condensar em gotículas, espalhava-se ao redor das colmeias, impermeável ao vento noturno, e até mesmo visível como um tênue véu prateado sob o luar. No entanto, o cerne da agitação da colônia de abelhas não se limitava ao desconforto ambiental. Era a abelha rainha. A abelha rainha se recusa a construir um ninho, relatou o cavaleiro apicultor em voz baixa. Elas ainda parecem ter um forte apego ao cheiro de feromonil do ninho antigo. Quando a abelha rainha se recusava a se estabelecer, toda a colônia de abelhas entrava em caos. A desordem no grupo, a autodestruição, era apenas uma questão de tempo. Luiz Calvino estava parado na beira da encosta, observando em silêncio uma abelha solitária cair na noite, sentindo uma pontada de tristeza, pois, no fim das contas, tudo se resumia a dinheiro. Logo na manhã seguinte, ele próprio desenhou diagramas e reorganizou a disposição das colmeias. Cancele a disposição plana original e altere todas as colmeias para uma disposição escalonada, da parte sudeste mais baixa para a parte noroeste mais alta, com a distância entre cada colmeia imitando a altura de suspensão das colmeias naturais no vale isolado. Enquanto esboçava a planta, ele explicou: a estrutura interna deve ser oca, imitando as câmaras de nidificação em forma de sulcos nas paredes rochosas, e deve-se adicionar líquido residual com feromoníos da abelha rainha. Esta foi uma tentativa inédita de simular o formato natural dos ninhos suspensos do vale isolado da Floresta do Sul. As colmeias deixaram de ser fileiras frias e rígidas de ferramentas e se tornaram lares, construídos para imitar a natureza. Os aprendizes de alquimia que vieram observar tinham os olhos vermelhos por terem ficado acordados até tarde. Os cavaleiros, em grupos de 3, revezavam-se na vigília noturna, registrando 3 vezes ao dia. Quantidade de colônias de abelhas, atividade da abelha rainha, frequência de coleta de néctar e atividade noturna. Vários dias depois, o vento em encosta do pinheiro da névoa finalmente não conseguiu dispersar o zumbido suave ao redor das colmeias. 3 colmeias de abelhas com padrão azul construíram seus ninhos com sucesso. Os dispositivos de atomização ainda pulverizavam névoa perfumada pontualmente, e os cavaleiros se revezavam na vigília noturna. Mas a sensação inicial de pressão que mantinha os nervos à flor da pele foi diminuindo aos poucos. A área de atividade da abelha rainha foi delimitada, seu status registrado e seu comportamento agora era previsível. O maior fator de incerteza que estava presente inicialmente, agora estava sob controle. Ocasionalmente ocorriam pequenas perturbações, mas o fenômeno de autodestruição nunca mais reapareceu. Eles realmente se acalmaram. Um cavaleiro murmurou emocionado, observando as abelhas padrão azul rastejando lentamente entre as colmeias, ainda incrédulo com a tranquilidade diante de seus olhos. Durante o dia, a colônia de abelhas já podia voar sozinha e começar a coletar néctar, após algum tempo, dentro de uma colmeia especial. O extrator de mel especialmente projetado abriu-se lentamente, e uma aura tênue e quente, acompanhada por uma leve névoa, escapou. Esta foi a primeira coleção de mel de Kid Batalha. Sua cor era um dourado suave e pálido, e quando derramado sobre uma colher de prata cintilava levemente, balançando suavemente com o fluxo de ar como se possuísse consciência. Tem um cheiro bom. Louis Calvin pegou pessoalmente a colher de mel, mergulhando uma gota com a ponta do dedo. Luiz Calvino levou o mel à boca. Era doce com um toque de amargor, amargo com uma sensação de frescor, e depois do frescor, um calor se espalhou por todo o seu corpo. Foi uma aceleração muito leve, mas real, do fluxo de Kid Batalha, como uma brisa suave acariciando o núcleo do Kid Batalha, trazendo uma sensação de revigoramento. Não está suficientemente concentrado. Luiz Calvino abriu os olhos, avaliando calmamente, mas já está aceitável. Após confirmar que a base experimental de criação na periferia do território da Montanha Fria conseguia domesticar com sucesso colônias de abelhas da espécie com padrão azul, Louis Calvin sentiu-se um pouco feliz, mas ainda não era hora de relaxar. Recursos importantes devem ser transferidos de volta para o território da Maré Vermelha. Somente lá haverá proteção suficiente e garantia de recursos. O território da Maré Vermelha não era apenas sua base territorial, mas também o núcleo de sua força militar. Para ativos importantes como as colônias de abelhas com padrão azul, Louis Calvin só se sentiria à vontade em território da Maré Vermelha. Para garantir a segurança da colmeia, Luiz Calvino supervisionou pessoalmente a elaboração de um plano de transporte especializado. Os vagões de transporte foram convertidos em caixas seladas que eram colmeias hermeticamente fechadas capazes de controlar a temperatura e a umidade. Eles possuíam dispositivos mágicos de destilação embutidos que podiam liberar lentamente uma névoa perfumada, formulada a partir da videira folha de gelo, em baixas temperaturas, suprimindo de forma contínua e estável a agitação da colônia de abelhas. Agora, os assuntos no território da Montanha Fria estavam gradualmente voltando aos trilhos. A oficina de processamento de fruta do frio havia sido instalada e estava se preparando para iniciar a produção experimental do primeiro lote de polpa de fruta, e as sementes de ameixa da montanha estavam enraizando e brotando na encosta da montanha. A pequena oficina de peixe em conserva com escamas congeladas exalava diariamente um aroma saboroso. Cascalho frio e abeto vermelho foram continuamente carregados em veículos de transporte e enviados para vários locais. E essas 3 colmeias experimentais de abelhas padrão azul foram carregadas em vagões, prontas para partir para o território da Maré Vermelha. Tudo deu resultado conforme o planejado. É hora de voltar. Atrás dele, uma carruagem reforçada e selada estava estacionada em um beco escuro, seu exterior coberto por múltiplas barreiras de energia de batalha, e dentro dela estavam aquelas 3 preciosas colônias de abelhas com padrão azul. Em outra carruagem, Leichier jazia tranquilamente em uma maca acolchoada com couro macio de animal e sachês de ervas.
Seu rosto ainda pálido e tênues marcas pretas ainda persistindo ao redor de seu ferimento. Ele ainda não havia despertado, mas Luiz Calvino não hesitou. Levem-no conosco, de volta ao território da Maré Vermelha. Afinal, ele era o principal objetivo desta viagem. Como poderiam deixá-lo no território da Montanha Fria? Mas para evitar causar comoção desnecessária e gerar gratidão entre os moradores do território da Montanha Fria, Louis Calvin optou por partir discretamente. Assim, no meio da noite, um comboio discreto partiu silenciosamente, seguindo a estrada da montanha. Após 3 dias inteiros de viagem, o castelo de terra do território da Maré Vermelha finalmente surgiu no horizonte, como se estivesse acolhendo seu mestre há muito ausente. Naquele instante, Luiz Calvino levantou a cortina de dentro da carruagem, contemplando o familiar portão da cidade que se abria lentamente, como um velho amigo que esperara por muitos dias, saudando silenciosamente seu retorno. Finalmente estou de volta. Ele recostou-se na almofada macia da carruagem, ainda segurando um caderno aberto na mão, mas seu olhar já havia se desviado das páginas, mergulhando em seus pensamentos. Ainda havia muitas coisas à sua espera, cada uma capaz de roubar o sono de um senhor. Nesse instante, ouviu-se o som apressado de cascos se aproximando. Relatório, meu senhor. A figura do jovem cavaleiro apareceu junto à janela da carruagem ofegante, mas incapaz de conter a excitação. O homem ferido que o senhor resgatou da caverna acaba de acordar. Os olhos de Luiz Calvin se aguçaram e ele imediatamente se levantou num pulo. Na retaguarda do comboio, uma pequena carruagem médica movia-se lentamente, com o interior acolchoado com peles de animais limpas. Luiz Calvin levantou a cortina e imediatamente viu o mago. Lechier permaneceu ali deitado em silêncio, com o rosto pálido, a testa coberta de suor frio e os lábios ligeiramente arroxeados. Seus olhos estavam semiabertos, mas seu olhar ainda parecia um tanto atordoado. Isso é. Ele olhou para as decorações penduradas no teto da carruagem, abrindo a boca hesitante, com a voz tão rouca que era quase inaudível. Você acordou. Luiz Calvin agachou-se, encarando-o com a voz baixa e gentil. Sou Luiz Calvin, um visconde, e por acaso o resgatei em uma caverna. Os olhos de Lechier tremeram levemente, como se ele se lembrasse de algo. Obrigado, Lord Louis, disse ele suavemente com gratidão. Meu nome é Lechier. Ele fez uma pausa por um momento, como se estivesse vasculhando memórias fragmentadas em sua mente. Peço desculpas, minha mente está um pouco confusa agora. Então Lechier cerrou os dentes subitamente, uma emoção complexa aparecendo em seu rosto. Era como se ele se lembrasse de algo, mas também como se estivesse se esforçando para não se lembrar. Obrigado, disse Lechier em voz baixa, trêmula, mas clara. Não importa quem você seja, não importa o que eu lhe devo à minha vida. O vento lá fora agitou a cortina, e a luz do sol, filtrada pelas folhas, caiu entre as duas. Luiz Calvin falou lentamente. Podem me dizer exatamente o que aconteceu? Capítulo 168. A experiência de Lechier. As rodas de madeira rangentes vibravam suavemente ao som dos cascos dos cavalos, e o aroma persistente de névoa floral, misturado com um leve toque de ervas medicinais, permanecia no ar. Dentro da carruagem, Lechier encostou-se à parede, envolto num grosso manto cinza azulado. Seu rosto ainda estava alarmantemente pálido, com gotas de suor frio na testa, mas seus olhos estavam muito mais claros do que quando acordou. Louis o observou por um momento antes de falar em voz baixa. Você pode me dizer exatamente o que aconteceu? Os cílios de Lechier tremeram levemente, e ele se ergueu lentamente, lutando para se sentar ereto. Ele não respondeu imediatamente e, em vez disso, olhou para o teto de tecido da carruagem, como se estivesse ponderando suas palavras. Ele deveria contar? Ele deveria ocultar essa identidade? Você não precisa se forçar, disse Louis, olhando para ele com um olhar desprovido de coerção, mas sim de uma estranha sinceridade. Afinal, isso aconteceu perto do meu território. Tenho a responsabilidade de saber o que você enfrentou, para que eu possa me preparar com antecedência. Lechier olhou naqueles olhos. O jovem de cabelos negros estava sentado ereto do outro lado da carruagem, com as sobrancelhas e os olhos cheios de uma preocupação inconfundível, mas mantinha uma polidez digna e contida. Essa postura finalmente o fez falar em voz baixa após um longo silêncio. Eu sou um mago, disse ele suavemente. Recebi ordens para investigar alguns sinais incomuns nesta região, mas não esperava que nossa equipe fosse atacada na densa floresta próxima. A expressão de Louis mudou, como se uma certa palavra o tivesse atingido em cheio. Ele arregalou os olhos em surpresa. Espere um minuto. Você disse que é um mago? Quando Louis ouviu Lechier pronunciar essas duas palavras, fez a expressão mais natural possível. Choque e confusão, seguidos de admiração e anseio inconfundíveis. Ele atuou tão bem que quase se enganou com essa reação. Lechier olhou para a expressão de choque dele, e um sorriso cansado, mas genuíno, chegou a surgir em seus lábios, com um leve sentimento de orgulho aparecendo em seus olhos. Sim, eu sou. Louis ainda parecia um tanto incrédulo, mas eu ouvi dizer que os magos já estavam extintos há muito tempo. Foi confirmado que eles desapareceram da história há gerações. Lechier deu um leve sorriso, como se a reação da outra pessoa o tivesse agradado muito. Ele endireitou as costas e respondeu com certo orgulho. Eles não desapareceram. Simplesmente nunca aparecem em público. Além disso, as condições para se tornar um mago são extremamente rigorosas. Ainda existem muito poucos neste mundo. Louis não respondeu, aparentemente perdido em alguma contemplação reverente. Após um longo silêncio, ele falou lentamente. Nunca vi magia de verdade, se possível, espero sinceramente poder aprender um pouco. Ele fez uma pausa e acrescentou com um meio sorriso. Claro, não estou te obrigando a me ensinar enquanto você está doente. Você ainda está muito fraco. Espere pelo menos até conseguir andar normalmente.
Leishier ficou surpreso, depois riu, mas não pretendia aprofundar o assunto. Afinal, quanto mais envolvidas emocionalmente as pessoas curiosas estiverem, maior a probabilidade de causarem problemas desnecessários. Então ele fez uma pausa natural e, gentilmente, redirecionou a conversa para outro assunto. Eu estava descansando com meus companheiros naquele momento, mas não esperava que aquele lugar abrigasse uma força capaz de controlar um enxame de insetos. Nós fomos descuidados. Controlar um enxame de insetos? Louis franziu a testa, captando instintivamente a palavra-chave. O que é isso? Era isso que ele realmente queria ouvir. Leishier sussurrou. A princípio, eu também pensei que fosse um ataque normal. Mas quando eles saíram correndo de trás dos arbustos, percebemos que estávamos terrivelmente enganados. Ele ergueu o olhar, e a expressão de lembrança se intensificou. Eles pareciam humanos com cabelos brancos, vestindo armaduras de couro gastas, com alguns totens distorcidos tatuados no peito, mas não eram pessoas vivas. Pareciam estar sob o controle de alguma coisa. Louis ficou estupefato, a imagem dos castigados pela neve surgindo em sua mente. Era comum sofrer ataques dos jurados da neve no território do norte, mas o que ele queria dizer com pessoas que não estavam vivas? Você quer dizer que eles eram como marionetes? Para ser preciso, eram cadáveres reanimados controlados por insetos. Leishier assentiu, sua voz ficando um pouco mais grave. Suas articulações estavam dobradas para trás como marionetes quebradas, seus movimentos estranhos, como se fossem puxados por cordas completamente desprovidos de dor. Sob seus músculos, um enxame de insetos se agitava como larvas constantemente se contorcendo. Um deles tinha um braço decepado, mas mesmo assim avançou para cima de mim com o osso do cotovelo, mordendo como um cão selvagem. A carruagem ficou em silêncio por um instante. Afinal, suas palavras eram realmente assustadoras demais, e Louis precisava de algum tempo para processá-las. Vendo que Louis não falava, Leishier continuou sozinho, como se estivesse dando vazão ao pesadelo escondido em seu coração. Seus corpos estavam cheios de ovos de insetos. Quando se rompiam, suas cavidades corporais explodiam, expelindo enxames translúcidos de insetos. A expressão de Louis mudou, e ele sentiu uma onda de náusea no estômago. E o mais aterrador é Leishier fez uma pausa, baixando a voz para quase um sussurro. Eles podem invadir o cérebro humano, controlando a consciência. Os parasitas ainda retêm algumas memórias, habilidades e até mesmo a linguagem. Um dos meus companheiros foi possuído dessa forma. O ar dentro da carruagem ficou estagnado. Um silêncio pesado se abateu como uma cortina que desce lentamente, envolvendo o pequeno espaço de forma compacta. Louis não falou imediatamente. Seu rosto já não exibia a serenidade de antes. Essas coisas já estão ativas na fronteira do meu território? Louis murmurou, como se estivesse confirmando algo para si mesmo, ou talvez reprimindo a onda crescente em seu coração. Não admira que Leishier tenha ficado tão gravemente ferido. Enxames de insetos, controle de cadáveres, parasitismo da consciência, até mesmo a possibilidade de reter instintos de combate pré-morte. Cada palavra parecia revelar o prelúdio do desastre. Foi simplesmente aterrador, palavra por palavra, frase mortal por frase. E isso também pode estar relacionado à grande crise profetizada pelo sistema de inteligência. Ele ergueu os olhos, querendo perguntar mais, mas viu o rosto de Leishier tão pálido quanto o papel, já mostrando sinais de sonolência assim que as palavras saíram de sua boca. Não fale mais, disse Louis suavemente com um toque de contenção. Você precisa descansar primeiro. Ele respirou fundo, com um tom solene. Enviarei pessoas ao local onde vocês foram atacados, para verificar se foram deixados vestígios. Leishier mal acenou com a cabeça, sua voz quase inaudível. Cuidado, eles não têm medo da morte. Dito isso, ele fechou os olhos lentamente e perdeu a consciência novamente. A carruagem balançava suavemente e o vento uivava lá fora, como o eco do roçar distante de asas de insetos. Louis abriu a cortina, saltou da carruagem e a primeira coisa que viu foi Lambert cavalgando à frente. Lambert. Sim, senhor. Envie imediatamente 2 cavaleiros de elite para investigar a caverna onde o mago foi encontrado. Seja extremamente cauteloso. Se encontrar algo incomum, não ataque, retorne imediatamente. A expressão de Lambert também se tornou solene. Eu entendo. Após dar as instruções, Louis voltou para a carruagem. A carruagem partiu novamente com um enxame de abelhas com padrão azul zumbindo suavemente, mantendo um ritmo constante como sempre, em direção ao território da Maré Vermelha. Capítulo 169. 2 cartas relativas à aliança matrimonial. Já era noite quando Louis retornou ao território da Maré Vermelha. Do lado de fora dos portões da cidade, Bradley esperava com sua equipe havia um longo tempo. O velho mordomo, impecavelmente vestido, deu um passo à frente assim que viu Louis cavalgando ao longe. Meu senhor, seja bem-vindo de volta. Louis desmontou, seu olhar percorrendo o veículo especial de transporte de colmeias atrás dele. 3 caixas de abelhas com padrão azul foram fixadas com segurança dentro da carruagem. Nenhuma normalidade nas colônias de abelhas? Perguntou ele casualmente. Houve 2 pequenas agitações durante o trajeto, mas o spray atomizador funcionou e agora tudo está estável, relatou sucintamente o apicultor cavaleiro. Louis assentiu com a cabeça e olhou para outra carruagem atrás dele. Era o veículo de emergência, onde Leishier jazia com a testa envolta em um pano branco, o rosto pálido, mas ainda assim insistia em manter os olhos abertos e sorrir para ele. Ele acenou com a mão e vários membros da equipe médica que o acompanhavam imediatamente se aproximaram, cuidadosamente ajudando Leishier a descer e encaminhando-o para a enfermaria no castelo principal para receber cuidados.
Quanto às colônias de abelhas, elas foram dispostas em um espaço aberto ao sul do território da Maré Vermelha. Ali a luz solar era abundante, a água era fácil de encontrar e ficava longe das pessoas. Uma área de reprodução especial designada especificamente pelo território da Maré Vermelha. Após tudo se resolver, Louis finalmente soltou um longo suspiro de alívio, como se tivesse escapado de uma batalha silenciosa. Ele tirou as luvas, lançou um olhar para o território da Maré Vermelha, que gradualmente retornava à tranquilidade sob o crepúsculo. Depois se virou e caminhou com Bradley até o escritório no interior do castelo principal. Ele esperava encontrar uma montanha de tarefas oficiais acumuladas após ficar ausente por muitos dias, mas, para sua surpresa, a mesa estava excepcionalmente arrumada quando abriu a porta. Com exceção de alguns documentos urgentes que aguardavam sua assinatura, a maioria dos assuntos já havia sido devidamente tratada por Bradley. Você se saiu muito bem, disse Louis suavemente enquanto se sentava, seu olhar pousando no arquivo cuidadosamente organizado. Não me atreveria a reivindicar o mérito, disse Bradley, curvando-se ligeiramente, com a expressão tão humilde e firme como sempre. Este é o meu dever. Enquanto falava, ele tirou 2 cartas bem lacradas de dentro do peito e as apresentou com ambas as mãos. Estas 2 cartas foram entregues com urgência por um mensageiro esta manhã. Uma é do seu pai e a outra do Duque Edmund. Um lampejo de surpresa cruzou os olhos de Louis, mas ele não disse nada enquanto pegava as cartas. O conteúdo dessas 2 cartas provavelmente tratava da aliança matrimonial. Primeiro, Louis abriu o envelope do pai e de repente viu o selo e a caligrafia familiares. As palavras no papel da carta também confirmaram sua premonição. A aliança matrimonial havia sido finalizada. O casamento seria realizado no dia 12 de julho e, para evitar despertar a suspeita do imperador, todas as cerimônias seriam simplificadas, sem grandes convites para convidados nobres. As famílias Calvin e Edmund tratariam do assunto discretamente, sem convidar muitos convidados, apenas parentes próximos e pessoas próximas. A carta também mencionava que, devido à situação turbulenta no império, seu pai, o Duque Calvin, não compareceria pessoalmente ao casamento. Naquela época, o terceiro irmão mais velho de Louis, o terceiro filho da família Calvin, compareceria em seu nome, representando a família para cumprir as responsabilidades cerimoniais no casamento. Quando a carta mencionou que seu terceiro irmão mais velho representaria seu pai no casamento, Louis fez uma pausa. Para ser sincero, a impressão que ele tinha desse irmão mais velho era praticamente inexistente. Desde que se lembrava, aquele terceiro irmão mais velho não havia estado na mansão da família Calvin. Dizia-se que ele fora enviado para um lugar distante para receber treinamento especial, mas quase ninguém na família sabia para onde ele tinha ido. Ele não esperava que a família enviasse alguém assim para representá-los no casamento. Mas isso não era um assunto importante, e Louis não pensou mais nisso. 12 de julho, o casamento. Louis repetiu baixinho, um sorriso inconscientemente curvando seus lábios. Ele dobrou novamente a carta do pai e a guardou em uma gaveta da escrivaninha. Tendo chegado até aqui passo a passo nesta terra inóspita do norte, ele entendia melhor do que ninguém o que significava uma aliança sólida. E essa jovem, Emily Edmond, que estava prestes a se tornar sua esposa. Ela não era apenas a filha do governador, mas também um símbolo de seus profundos laços com as forças do norte. Mais importante ainda, ela era linda. Ele pegou uma folha de papel limpa, molhou a caneta na tinta e começou a escrever. As primeiras linhas eram meramente cumprimentos e confirmações, o tom contido e apropriado. Ele informou ao pai que estava ciente da data do casamento e que faria todo o possível para organizá-lo, garantindo que nenhum erro ocorresse. Ele expressou compreensão pela impossibilidade de seu pai comparecer e prometeu encontrar-se adequadamente com seu terceiro irmão mais velho. Os traços não revelavam muita emoção, mas havia um toque de serenidade e confiança em sua caligrafia. Ao final, ele mencionou brevemente, como de costume, algumas situações atuais do território e agradeceu ao pai pela ajuda. Após terminar a carta, Louis soprou suavemente a tinta, certificando-se de que estivesse completamente seca, antes de dobrar cuidadosamente o papel e colocá-lo em um envelope. Com uma leve pressão do dedo na caixa do lacre de cera, o brasão da Maré Vermelha foi imediatamente impresso no lacre. Peça para alguém providenciar o envio desta carta de volta para a família mais tarde, disse ele, entregando a carta a Bradley com um tom calmo. Entendido, Bradley aceitou respeitosamente. O olhar de Louis deteve-se no canto da escrivaninha. Ali estava uma carta fechada com um selo de cera azul escuro, com o emblema da família Edmund do Norte impresso. Louis também abriu e leu o livro imediatamente. O conteúdo da carta não era longo, mas cada palavra foi cuidadosamente escolhida, o estilo firme e carregando a severidade habitual do Norte. Como ele esperava, a carta confirmou a aliança matrimonial. O Duque Edmund, em linguagem concisa, reconheceu suas conquistas militares passadas, especialmente o ataque noturno à Montanha da Pena de Jade, chamando de uma decisão que surpreendeu o Norte. A carta expressava então satisfação com o estabelecimento formal do contrato de casamento, afirmando francamente, esta não é meramente uma aliança entre famílias, mas um passo crucial para o futuro do Norte. Em seguida, o tom da carta suavizou-se ligeiramente. Embora Emily seja minha filha, ela não é uma pessoa fraca e ignorante. Desde pequena, recebeu educação em equitação e governança, possuindo tanto gentileza quanto racionalidade. Espero que no futuro, você não a veja apenas como uma aliada, mas também a trate com o coração de um marido. Ela não é moeda de troca, mas sim sua companheira em sua jornada através do vento e da neve. Essa passagem comoveu Louis ligeiramente. O final da carta listava os preparativos para o casamento. O casamento seria realizado no território da Maré Vermelha, de forma simples, sem convidar dignitários de longe, para evitar atrair a atenção excessiva da família imperial. Naquela época, apenas alguns parentes de confiança e nobres testemunhavam a cerimônia. Os materiais necessários e a guarda cerimonial para o casamento seriam enviados pela família Edmund.
Louis terminou de ler a carta, seus dedos traçando levemente o papel impresso com o emblema do lobo de gelo, como se estivesse saboreando aquelas palavras inesperadas de conselho e elogio. Não me parece algo que o lendário duque de semblante frio e sangue de ferro escreveria, murmurou ele com um leve sorriso nos lábios. Era como se ele pudesse ver, nas entrelinhas, a ternura contida de um pai por sua filha. Louis pegou uma folha de papel em branco para escrever uma resposta. O conteúdo da carta ao Duque Edmundo não era extenso, mas a redação era apropriada. Ele expressou gratidão pelo reconhecimento da outra parte e respondeu solenemente manifestando seu profundo apreço pelo contrato de casamento. Ao final da carta, ele escreveu: "Por favor, fique tranquilo, meu senhor, ela não será minha subordinada, mas minha companheira na jornada da vida." Após escrever, ele soprou a tinta para secar, dobrou o papel, selou-o, pressionou o selo de cera da maré vermelha e, em seguida, ergueu a mão para entregá-lo a Bradley, que estava ao lado. "Envie esta carta para a família Edmund. Como ordenas, meu senhor." Louis desviou o olhar da janela, falando aparentemente de forma casual. "Aliás, você já deveria saber disso." Ele fez uma pausa, olhando para o mordomo experiente e firme. "Vou formar uma aliança matrimonial com Emily, filha do Duque Edmund." O ar pareceu parar por um instante. Os olhos de Bradley se arregalaram ligeiramente, e todo o seu corpo tremeu um pouco, como se até sua respiração tivesse diminuído o ritmo por uma batida. Ele não esperava que Louis acabasse se casando, mas jamais imaginou que a noiva seria a filha do Senhor do Norte. Aquela família ducal que representava o poderio militar e a glória tradicional da fronteira do Império, estava agora a casar com Louis, o chefe da família Calvino. "Isso foi confirmado?" perguntou ele em voz baixa. "Sim, meu pai e o Duque Edmund concordaram, e o casamento será realizado no dia 12 de julho, respondeu Louis calmamente. Bradley ficou em silêncio por 2 instantes, depois curvou-se com uma rara demonstração de carinho e alegria. "Parabéns, meu senhor. Esta aliança matrimonial é de grande significado." Louis sorriu e acenou levemente com a cabeça. "Você pode começar a se preparar para o casamento com antecedência. Mantenha tudo simples, sem necessidade de extravagância", disse ele, "mas também não deve ser modesto demais." Bradley compreendeu com expressão séria, entendido. "Selecionarei um processo adequado que seja digno e que demonstre o estilo de um lorde." Ao sair da sala, seus passos eram alguns passos mais rápidos que o habitual. A porta fechou-se suavemente, deixando o quarto silencioso. Louis recostou-se na cadeira, olhando para o teto. Essa aliança matrimonial era extremamente importante para ele. Foi uma engrenagem-chave meticulosamente polida que colocou oficialmente em movimento toda a sua estratégia no norte. Primeiro, a elevação de status. Duque Edmundo, esse era o maior símbolo de poder no norte. Seu genro não era apenas um parente de nome, mas um endosso direto da legitimidade do norte. Embora já tivesse garantido o governo do condado Pico de Neve, ainda lhe faltava um título adequado para realmente subjugar as forças locais e unir o povo. E agora ele o tinha. Presumivelmente, ninguém seria tão tolo a ponto de causar problemas novamente. Em segundo lugar, a transformação do papel de Calvino. Como representante do norte da família Calvin, ele já havia obtido autoridade de nível 2, o que significava que podia mobilizar uma parte dos recursos de todo o sistema sudeste, incluindo suprimentos, cavaleiros e o sistema de funcionários civis, entre outros. E agora, essa aliança matrimonial o tornou ponto de convergência dos interesses de ambas as grandes famílias. Ninguém mais podia questionar a necessidade de sua existência. A espada mais poderosa do norte e o ramo mais próspero do sudeste convergiram assim nele. O norte tinha minas, mas o que lhe faltava eram mercados externos e abastecimento. E Calvino controlava os portos e rotas comerciais do sul. Uma vez que ele assumiu o comando da coordenação, o norte podia enviar continuamente minerais, materiais de animais de gelo e ervas medicinais raras para o sul, trocando-os por grãos, sal, ferro e bens de luxo. Entre o norte e o sul, a divisão deixou de ser entre gelo e calor, tornando-se um canal de interesses interligados. E o centro dessa relação era ele. Além disso, quando ele e Emily tivessem um filho, esse seria o herdeiro conjunto das famílias Calvin e Edmund. Eles não apenas herdariam naturalmente a autoridade em ambas as regiões por linhagem sanguínea, mas também se tornariam figuras-chave no cenário político do Império pelas próximas 2 décadas. Claro, isso era apenas fruto da sua imaginação. A política, naturalmente, não seria tão simples e ingênua. Dependeria de ações concretas futuras. Capítulo 170. Professora, eu quero aprender magia. Na encosta sul do território da Maré Vermelha, o apiário recém-construído começou a tomar forma. Todo o sítio arqueológico está localizado em um vale protegido do vento e voltado para o sol, coberto por uma cúpula translúcida de pele de animal para proteção contra o frio. Colmeias de abetos com veios vermelhos estão cuidadosamente dispostas, ocasionalmente expelindo uma névoa azul clara e calmante, emanando o aroma da trepadeira folha de gelo e do musgo da neve noturna. Enxames de abelhas com padrão azul voam silenciosamente no ar, de forma ordenada. A colmeia está em excelentes condições, relatou o cavaleiro apicultor que acompanhava a expedição a Louis. A abelha rainha adaptou-se à nova colmeia e a produção de mel aura está estável. Esperamos aumentar a população no próximo mês. Louis assentiu com a cabeça com uma expressão de satisfação. Embora o mel aura produzido por esta colmeia não proporcionasse um forte aumento de aura, era valorizado por sua estabilidade e longevidade. Complementou perfeitamente a baga vermelha de sangue de gelo, criando um suplemento adequado para o consumo regular dos cavaleiros.
Ele se virou e instruiu Bradley, o velho mordomo ao seu lado. Este assunto está sob sua responsabilidade. Não negligencie nada, desde a coleta e armazenamento do mel até o processamento posterior. Assim que a fruta vermelha sangue de gelo der frutos, coordene com Silco para combiná-la com a fruta vermelha sangue de gelo e desenvolver um suplemento eficaz para cavaleiros. Ao ouvir isso, um raro lampejo de entusiasmo surgiu nos olhos de Bradley. Ele compreendeu naturalmente o significado daquilo. Não se tratava apenas de uma simples fonte de mel, mas sim de um símbolo do nascimento de inúmeros cavaleiros. Da ascensão da base militar do território da Maré Vermelha. Entendido, meu senhor. Ele respirou fundo e assentiu solenemente. Eu mesmo supervisionarei, garantindo que nenhuma gota de mel seja desperdiçada. Nesse instante, alguém chegou a cavalo ao apiário, interrompendo a conversa. Meu senhor, um cavaleiro de armadura desmontou com o rosto ligeiramente suado e fez uma reverência. Ele era um dos cavaleiros enviados por Lambert para procurar os vestígios da Batalha dos Magos. Você voltou. Luís se levantou, sacudindo a grama da capa. Como foi a investigação? Relatório, Vossa Excelência. Examinamos a área ao redor de Crista do Abeto Frio seguindo a rota. O cavaleiro desdobrou um mapa de pergaminho em sua mão, batendo nos pontos marcados com o nó do dedo. De fato, há sinais de combates de alta intensidade, como florestas queimadas e linhas lei fraturadas. Havia algum corpo? O olhar de Luís estava calmo. Nenhum. O cavaleiro hesitou. Nem mesmo um vestígio de sangue. É como se tivesse sido limpo de propósito. Luís não disse nada, apenas ficou olhando para o mapa por alguns segundos, gesticulando para que ele continuasse. O cavaleiro acrescentou. Até mesmo os vestígios da luta não parecem ter sido deixados por um combate de aura. Como assim? Luís não levantou o olhar, seus olhos fixos no mapa desdobrado. Ele sabia que era uma batalha entre magos e insetos cadáveres, mas mesmo assim queria ouvir como era a cena. O solo estava de fato muito danificado, mas não por impactos de armas. Era mais como uma erosão causada por altas temperaturas, disse o cavaleiro, fazendo uma pausa. Havia vários locais onde o solo havia cedido, estava carbonizado e quebradiço, como se tivesse sido atingido por algum líquido corrosivo forte. Mas a vegetação ao redor estava completamente intacta, como se apenas áreas específicas tivessem sido queimadas. Corrosão, mas sem propagação? Luís tocou levemente em uma área sombreada em cinza no mapa, onde esses vestígios estavam concentrados. Perto dos restos da barraca, do local da fogueira e das bordas de várias rochas grandes. Nos pontos mais afetados, nem mesmo solo restava. O cavaleiro fez uma pausa, como se estivesse ponderando suas palavras. Não foi fogo, foi mais como. Foi corroído por alguma coisa e depois evaporou. Além disso, há outro detalhe em comum. Falar. A cena estava impregnada por um cheiro muito difícil de descrever. Luís ergueu ligeiramente uma sobrancelha. Será que foi o cheiro de sangue? Não, o cheiro de sangue é mais forte e pungente. Era como o cheiro de um cadáver em decomposição há 10 dias ou até meio mês em clima quente, mas misturado com um odor metálico e de ovo podre. O cavaleiro balançou a cabeça, franzindo a testa ao se lembrar. O cheiro era particularmente forte, impregnando nossas narinas. Mesmo 2 horas depois de termos voltado, ainda o sentíamos em nossas roupas. Era proveniente de uma única fonte ou de toda a área? Toda a área, quando o vento soprava, podia se espalhar até o fim da floresta. Havia um toque de inquietação nos olhos do cavaleiro. E aqueles lugares carbonizados estavam estéreis. Mas a grama mais distante permanecia intacta. Parecia que alguém havia traçado um limite preciso, queimando, corroendo e apagando tudo dentro, sem deixar um único ponto intocado do lado de fora. Não havia nenhum sinal de aproximação, nem mesmo de animais selvagens? Perguntou Luís lentamente. Absolutamente nenhum. Inicialmente pensamos que os lobos se aproximariam para se alimentar de restos após a batalha, mas aquela área estava estranhamente silenciosa. Não se viu um único inseto. Ele fez uma pausa por alguns segundos, acrescentando cuidadosamente. Era como se estivesse amaldiçoado. Luís olhou para a área florestal marcada no mapa sem dizer nada. O cavaleiro esperou 2 segundos. Meu relatório está completo. Entendo. Pode ir agora, e lembre-se de não falar mais sobre este assunto. Sim. O cavaleiro fez uma reverência e partiu rapidamente. Junto às colmeias, as abelhas zumbiam como uma maré, e a luz do sol da tarde projetava sombras salpicadas nas superfícies de madeira das colmeias. Luís estava de pé diante da cerca, seu dedo acariciando suavemente uma abelha operária que rastejava lentamente, seu olhar distante daquele lugar. Quando os passos do cavaleiro desapareceram na distância, Luís desviou o olhar e chamou calmamente, Lambert. Lambert saiu rapidamente da sombra das árvores, sem esboçar um sorriso. Ele ouvirá o esboço geral da situação de perto e sua expressão já estava séria. Como um dos poucos que conheciam a verdade, ele compreendeu que aquela área não era um campo de batalha comum. Era o local onde Leixier e outros 2 magos de máscara prateada foram atacados por insetos cadavéricos. E segundo o que disse o cavaleiro, nada restou no local, exceto o odor pútrido residual. Você ouviu a situação. Luís olhou para ele. Não sobrou um único corpo. Até as manchas de sangue pareciam ter sido completamente apagadas. E aquele cheiro pútrido. Ele fez uma pausa, um lampejo de frieza brilhando em seus olhos. Não é o cheiro de um cadáver comum. Lambert assentiu em silêncio, com o pomo de Adão a mover-se ligeiramente. Segundo a descrição do cavaleiro, era o cheiro de algo roído por alguma entidade não humana. Como se a morte tivesse sido fermentada e depois vomitada de volta ao mundo, tão potente que causava náuseas nos cavaleiros em campo de batalha. Não acho que tenha sido uma limpeza natural. O olhar de Luís estava baixo. Nem devem ter sido animais se alimentando. É mais provável que eles mesmos estivessem apagando seus rastros. A expressão de Lambert era muito solene. Se até os insetos cadáveres sabiam como limpar uma cena de crime, isso significava que eles tinham organização, inteligência ou estavam sendo controlados por alguém.
Precisamos agir. Louis se virou e ordenou. Enviem imediatamente mais cavaleiros para ampliar o raio de busca. Uma busca completa em um raio de 5 milhas. Entendido. Estacionem de 5 a 6 cavaleiros para patrulhas regulares naquela área. 3 turnos diários, sem folga nem mesmo à noite. Sim. A voz de Louis baixou repentinamente. Digam a eles para terem cuidado. Extremo cuidado. Se virem algum cadáver estranho, cheiro pútrido ou mesmo sombras em movimento, não devem se aproximar sob nenhuma circunstância. Devem recuar imediatamente e relatar o ocorrido. Lambert apertou os lábios, baixando a cabeça em sinal de reconhecimento. Se o que os cavaleiros que faziam a busca e Leichier disseram fosse verdade, então essas ordens não eram de forma alguma exageradas. Louis estava de pé diante das colmeias, observando a partida apressada de Lambert, com o coração pesado pensando em outras contramedidas. Confiar apenas em si mesmo não era suficiente. Ele precisava informar o Duque Edmund sobre o assunto. Ele tinha mais recursos, maior poder de combate e também possuía a verdadeira inteligência de defesa do território do norte. Se esses homens cortados por vermes tivessem sido de fato libertados por algum inimigo, esse lorde do território do norte provavelmente saberia do que se tratava, e era muito provável que já tivesse se deparado com casos semelhantes antes. Esta não foi uma escaramuça comum, nem se tratava apenas de 2 magos perdendo contato. Ele precisa ser levado a levar isso a sério. Claro, a questão dos magos poderia ser discutida, mas não inteiramente. Nem mesmo o Duque Edmund deveria saber a verdadeira identidade dos magos de máscara prateada ou como os conheceu. Louis preparou-se para fazer um relatório vago. Cavaleiros da patrulha do território da Maré Vermelha descobriram um vestígio incomum de batalha, com solo queimado e um forte cheiro pútrido pairando no ar, suspeitando-se ser um encontro com alguma criatura demoníaca desconhecida ou técnica mágica. Um sobrevivente gravemente ferido, cuja identidade era desconhecida, foi encontrado nas proximidades. Ele passava por ali e o acolheu para receber tratamento. Suficientemente conciso, mas sugerindo sutilmente o perigo. E esse perigo desconhecido era precisamente o que mais facilmente chamaria a atenção do Duque. Que ele se prepare com antecedência, murmurou Louis, como se falasse consigo mesmo. Por um tempo, apenas o zumbido das abelhas ecoou no apiário. A luz do sol incidia-se obliquamente, incidindo suavemente sobre as tampas de madeira das colmeias. Mas uma pedra pesada sempre pesava no coração de Louis, impossível de ser removida. Ele suspirou e olhou para o céu. Ótimo sistema diário de inteligência, por favor, me dê algumas informações sobre insetos. O tempo estava bom e o sol aquecia seu corpo. Leichier permaneceu sentado em silêncio em sua cadeira de rodas, permitindo que a enfermeira atrás dele o empurrasse lentamente pelas ruas do território da Maré Vermelha. A luz do sol não era forte, e a brisa trazia o aroma tentador de peixe defumado. Ele vestia uma capa de lã. Embora seu rosto ainda estivesse pálido, havia um lampejo de vivacidade em seus olhos. Dizem que esta cadeira que deslizava no chão foi inventada por Lord Louis. As rodas e os apoios de braço foram especialmente projetados para que até mesmo uma única pessoa pudesse operá-lo com facilidade. Os habitantes do território da Maré Vermelha chamavam-na de cadeira de rodas, e parecia ser bastante popular, especialmente quando usada por idosos e feridos. Era tão prática quanto alguma espécie de magia. Ter sequer pensado num detalhe desses. O Lorde da Maré Vermelha realmente não é uma pessoa comum, murmurou Leichier em voz baixa. Leichier moveu os dedos levemente, tentando despertar sua magia, mas seu corpo permaneceu vazio. Aquele fluxo mágico familiar parecia ter desaparecido, deixando apenas uma casca seca. Ele baixou a cabeça, com as pontas dos dedos tremendo levemente, e uma ponta de melancolia não pôde deixar de surgir em seu coração. Embora estivesse acordado há muitos dias, as consequências daquele consumo excessivo, que quase consumiu sua alma, estavam longe de terminar. Ele ainda não conseguia lançar magia, nem mesmo os feitiços de invocação mais básicos respondiam. Aquela conexão que ele outrora tinha com o mundo agora parecia um fio rompido, sem resposta dos companheiros e sem eco psíquico. Leichier não conseguia nem conjurar uma simples bola de fogo agora. Pior ainda, esse vazio não era temporário. Poderia ser. Mudar para sempre seu caminho no cultivo da magia. Mesmo que sua magia se recupere gradualmente no futuro, ele pode não retornar ao seu auge. Não se tratava de um cansaço comum, mas sim de um sinal de danos à sua base. Ansiedade, arrependimento e até mesmo um toque de medo o atormentavam. Mais importante ainda, ele desejara inúmeras vezes relatar imediatamente essa crise e esse encontro ao Mago Supremo. No entanto, sem magia, ele não conseguia nem mesmo enviar uma mensagem. Assim, ele só pôde ser forçado a ficar ali, aguardando em silêncio a recuperação ou esperando que seus companheiros o encontrassem. Para clarear a mente, essa foi a terceira vez que ele saiu para passear em território afetado pela Maré Vermelha. Ele esperava uma espera longa e tediosa, mas esse território, inesperadamente, chamou sua atenção. As ruas, embora simples, eram limpas e organizadas. Os comércios, embora poucos, eram muito movimentados. O que mais o surpreendeu foi que as pessoas ali realmente tinham sorrisos no rosto. Em um lugar como o território do norte, sorrisos assim eram bastante raros. Crianças corriam e brincavam à beira da estrada, mulheres voltavam do mercado carregando cestos de peixe, e homens sentavam-se em plataformas de secagem consertando ferramentas e bebendo sopa quente. Uma cena verdadeiramente rara. Leichier observou 2 crianças passarem correndo por sua cadeira de rodas. Ao ouvi-los rindo e gritando algo como, "Você acredita na luz?", seus lábios não puderam evitar esboçar um leve sorriso. Este território era bastante diferente de outros lugares no território do norte. A cadeira de rodas movia-se lentamente pela rua, Leichier estava sentada nela, vestindo uma longa capa cinza clara, observando as crianças correrem e brincarem à distância. Seus lábios se moveram, e assim que um leve sorriso surgiu, uma saudação alegre veio de perto dele. "Ei, Leichier, você está com uma ótima aparência hoje."
seu salvador. Louis parecia ter se aproximado casualmente, parando ao lado dele com uma expressão relaxada. Leishier ergueu os olhos, e ao ver o rosto familiar, acenou rapidamente em cumprimento. Graças a você, já consigo andar um pouco sozinho. Só que ele baixou a cabeça, a voz falhando um pouco. Ainda não consigo usar magia por enquanto. E os feitiços de invocação perderam o efeito. Receio que terei que ficar aqui por mais algum tempo, incomodando você. Aqui não tem problema nenhum. Louis deu uma risadinha suave, o olhar perdido na distância com o vento. Você pode ficar o tempo que quiser, ninguém vai te apressar. Leishier fez uma pausa por um momento, depois baixou a cabeça e disse suavemente, obrigado. Ele ficou muito comovido, acreditando que Louis era realmente uma boa pessoa. Louis agachou-se lentamente ao lado da cadeira de rodas, seus dedos arrancando casualmente uma folha de grama à beira da estrada. Enviei pessoas para investigar o local onde ocorreu seu incidente. Leishier tremeu levemente, seus cílios vibrando. De fato, houve intensos combates naquela área. Louis olhou para ele, com um leve tom de desculpas nos olhos. Infelizmente não encontramos os corpos de seus 2 companheiros. Nem havia nenhum inseto cadáver, nem um único vestígio de sangue. Leishier ficou em silêncio por alguns segundos com uma sombra escura cruzando seus olhos. Ele apertou lentamente o apoio de braço e sussurrou. Isso significa que eles não foram eliminados de todo. O vento soprou em sua face pálida. Aquele orgulho que outrora pertencera a um mago de máscara prateada agora se transformará em uma preocupação e ansiedade inconfundíveis. E assim que baixou ligeiramente a cabeça, mergulhando em breve contemplação. Louis falou de repente num tom aparentemente casual, mas com um toque de seriedade. Aliás, quando você estiver melhor, poderia me ensinar algumas coisas sobre magia? Leishier ficou ligeiramente surpreso e olhou para cima. Ah, quer dizer que você quer aprender magia? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.